Amém. Vamos tocar na palavra do Senhor. Vamos fazer a menção daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, os milagres, a graça, a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Queridos, uma nação não pode ser forte abandonando deliberadamente a Deus. O Brasil precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. A nossa família precisa urgentemente de Deus. Quando nós falamos isso, é porque nós temos visto o que tem acontecido aí fora. Da forma que as pessoas têm sido tratadas, de forma de como as coisas estão caminhando. Por mais que nós quiséssemos, por mais que nós gostaríamos que as coisas fossem em vento e polpa, como diz, 100%, eu vou dizer para você que isso é impossível. Mas eu e você podemos sim fazer a nossa parte. Eu e você podemos sim nos colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da sua igreja. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa família. Se nós pensarmos assim, e se nós usarmos dessa expertise, vamos dizer assim, de uma forma de colocarmos Deus em primeiro lugar, que isso deveria ser o centro, que isso deveria ser a razão, que isso deveria ser o nosso intuito, de colocar o Senhor sempre, sempre, sempre no seio da nossa vida. Abra sua Bíblia, queridos, em João, Evangelho de João, no capítulo 5, verso de 1 a 9. É um texto muito conhecido, uma história muito conhecida. Eu penso até que é algo muito simples daquilo que nós estaremos tratando, mas nós podemos entender e perceber a magnitude do poder, do amor de Deus sobre determinadas pessoas que ali pela Bíblia passaram. E eu, quando me deparo com esses assuntos, quando eu me deparo com esses milagres, quando eu me deparo com determinadas histórias bíblicas, e muitas delas, querido, talvez pela minha vivência, pela minha caminhada de vida, melhor assim dizer, eu vejo como Deus também foi misericordioso comigo, assim como eu tenho vários conhecimentos em relação a pessoas que tomaram essa atitude de viver uma vida santa diante do Senhor. Então vamos estar tocando na palavra do Senhor e vamos estar lendo, que diz assim, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 ao 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado.
Oremos. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, e que ela possa nesta noite ganhar vida, Deus, como semente que é lançada pelo agricultor, como semente que é lançada em terra fértil, assim trabalhada, regada e guardada, Senhor, até mesmo por Ti. Que a Tua palavra venha ganhar força, que a Tua palavra venha ganhar vida nas nossas vidas. Oramos a Ti agradecidos em o nome do Senhor Jesus, e que toda a igreja diga amém. Como lemos no início desse texto, havia naquele local uma festa, uma grande festa em Jerusalém, chamada pela Bíblia Festa dos Judeus, festa judaica. E Jesus vai a essa festa e as multidões celebram e festejam. Entretanto, Jesus deixa aquele momento de festejo, as alegrias daquele momento, algo que estava acontecendo que era propício para eles, e ele deixa e ele sai e vai ao tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Me parece que tem até um hospital com esse nome, né? E nós podemos assim entender, fazendo essa menção, casa de misericórdia. As Escrituras, querido, nos informam que neste local existia uma multidão de enfermos, conforme nós acabamos de ler, coxos, cegos e paralíticos, pessoas que estavam ali com a sua vida degradada, onde nós sabemos que não é nada parecido com o que nós vivemos hoje, ouvimos através das nossas unidades de saúde, aqui de São Gonçalo, do Rio, enfim. Eram 5 pavilhões, onde no meio havia ali uma espécie de tanque ou piscina, e havia entre eles uma crença esta que se um anjo descesse em determinado tempo e agitasse aquela água, o primeiro que estivesse enfermo desceria e seria curado de qualquer enfermidade, segundo a Bíblia. Pelo que entendemos nas Escrituras, queridos, os enfermos citados aqui eram coisas bem complicadas. Se tratava de pessoas com doenças terminais, incuráveis, problemas insolúveis, não tratáveis, que a única esperança daquele povo, daqueles doentes, e entre eles era um anjo, a vinda de um anjo. Eu fico pensando neste frio. Será que não haveria, por acaso, uma oração contrária? Neste frio, uma vez que nós não sabemos a hora, o minuto, na madrugada, imagina, se há muitas pessoas entre nós que às vezes fogem de um chuveiro, né? Até mesmo pelo frio que tem acontecido. Agora eu também fiz um questionamento, um pensamento meu, uma observação minha, bem pessoal. Nós não lemos, querido, pelo menos eu ainda não consegui ler, se li, passou direto, não percebi, mas nós não lemos na Bíblia em nenhum testemunho de pessoas que foram curadas naquele tanque. Pelo menos, conforme eu falei, se eu li, passou e eu não percebi. Não nos parece que nos dias de hoje, as pessoas que só vêm à igreja com esse intuito, entram na igreja em busca de um milagre, entram na igreja esperando que o pastor tal esteja ministrando, pregando, esperando um milagre através, quem sabe, de um pastor, de um ministro, de uma pessoa. Se o pastor estiver lá, agora sim, as coisas vão fluir. Se pagarmos a promessa, uma promessa, ao santo certo, vai acontecer. Se no momento do louvor, o ministro esmerilhar o hino, agora vai dar certo.
Será que muitas vezes nós não temos percebido isso? De chegarmos na casa de Deus, esperando algo em troca, ou achando que naquele lugar irá acontecer o que eu espero, porque determinada pessoa está naquele lugar. Eu vejo, irmãos, e ouço muitas vezes as pessoas dizendo: gente, vamos lá, porque fulano de tal vai estar lá. Há uns 15 dias atrás eu ouvi isso, e não queira saber como os meus ouvidos ficam, como eu fico dentro de mim borbulhando, doido para falar alguma coisa. Se uma pessoa me pergunta, aí é a porta aberta para que eu possa estar falando, mas eu estou sempre ouvindo. Vamos lá, porque o cantor tal vai estar lá, então a gente não pode perder. Pessoas que vão para o frio, para a chuva até mesmo, ficam em um lugar desumano para poder assistir o seu ídolo, para assistir um cantor. Quantas vezes nós vemos em reportagens, quando principalmente vê um cantor de fora, agora eu estou dizendo de pessoas seculares, que muitas vezes não é diferente do que nós vemos e observamos na casa do Senhor. Jovens que viram dias, noite, para pegar o melhor espaço, para poder ver o seu ídolo, para poder ouvir a sua voz mais de perto, para poder estar sentindo o calor. E não é diferente, irmãos, o que nós estamos vendo hoje na casa do Senhor. E provavelmente você sabe disso. Eu espero que nós não viemos fazer parte dessas questões. Pessoas que vão porque fulano de tal está lá, e aquela multidão de pessoas. E só Deus sabe o que verdadeiramente acontece ali. Muitas vezes nós nos preocupamos com determinados anjos, fulano, beltrano, ciclano. Queremos o anjo, achamos que somente através do anjo seremos curados. Não importa, queridos, a nomenclatura que você der ou você dar. A Bíblia nos diz, querido, que anjo é um mensageiro de Deus. E se tem alguma coisa que ele possa fazer, é por ordem do mestre. Se ele atua, é porque Deus o envia. A nossa fonte, irmãos, a nossa esperança e fé não está e não deve estar depositada em terceiro, mas sim e somente no Senhor Jesus Cristo. Não adianta nós procurarmos subterfúgios. Podemos até procurar, às vezes e muitas vezes podemos até receber, mas saiba que isso não será algo constante na sua vida, porque facilmente se diluirá. E quando você se perceber, você colocará a sua mão na cabeça: o que eu fiz? Venha, querido, ao culto com essa única intenção, para adorar somente a Jesus. Saia da sua casa com esse intuito de proclamar a Ele um perfeito louvor, de prestar a Ele um culto racional, que somente você pode fazer. Eu não posso adorar ou cultuar a Deus por você. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que chegar aqui nesse lugar e não me deter com o que o da direita, com o da esquerda está dizendo, falando, conversando. Isso não importa para mim. Quando eu venho à casa do Senhor, querido, eu venho no único intuito: Senhor, ministra o meu coração e me ajuda a transferir para Ti, a colocar diante de Ti um perfeito louvor. Que toda a minha adoração, que todo o meu entendimento seja cativo à Tua palavra.
Se nós, querido, fizermos dessa parte, fazermos desse jeito, eu tenho certeza que vamos sair daqui diferente. E com esse desejo e com essa sensação, Deus ministrou ao meu coração. Venha ao culto, querido, para ouvir a palavra de Deus. Venha ao culto com o único interesse de agradar ao Todo-Poderoso. Quando você fizer isso, queridos, quando você entender isso, você estará enquadrado no que diz Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Qual a dificuldade de nós entendermos isso? Aonde há o problema de nós entendermos isso? Se aquelas crianças que estão lá do outro lado, de 5, de 6, de 10 anos, têm esse conhecimento, sabe exatamente o que é isso. Será que nós não conseguimos nutrir isso em nosso coração? Será que eu e você não conseguimos compreender o que a palavra de Deus tem colocado para nós? Aquela multidão de enfermos, queridos, cegos, coxos e paralíticos, era o retrato da escória da sociedade daquela época. Pessoas consideradas desprezíveis e abandonadas. Pessoas que nós não conseguimos observar num texto bíblico nenhuma autoridade, nenhum órgão que pudesse dar-lhe um suporte. Nós vamos ver sim, depois do ato, depois da cura, depois do milagre. Mas antes, você não vê a prefeitura indo àquele local, vendo se precisa-se de alguma coisa. Nós não conseguimos ler se há alguma denominação levando quentinha durante a madrugada para aqueles feridos. Nós não temos isso, nós não observamos isso. Entenda, querido, pessoas irrelevantes para a sociedade, muitos ali com a esperança morta, pelo desespero e pela dor. Quantas pessoas estavam ali? A Bíblia diz multidão. E multidão, querido, não são meia dúzia de gato pingados, não. É uma multidão. Mas diz a Bíblia que Jesus passeia por ali, percorre aqueles pavilhões, percorre aquela área e se depara com um homem, um paralítico. Identifica a maquete do sofrimento, o cenário mais assombroso da desesperança humana estava ali. Quero lhe dizer, querido, que Jesus também está aqui nesta noite. Quero lhe informar que a presença de Deus está aqui nesta noite. E provavelmente Ele está caminhando, está observando, está olhando o nosso coração. E diz a Bíblia no verso 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Esse é um fato, querido, bem relevante. E por que relevante? Porque Jesus tem conhecimento de tudo e de todos. Conforme nós acabamos de entoar esse cântico, acima de tudo, acima de todos, está o Senhor entronizado. Ou seja, Ele conhece tudo. Ele conhece a nossa vida. Nada, querido, escapa ao seu conhecimento. Jesus tem o conhecimento de tudo. E não pense que Ele não sabe o que está acontecendo contigo. Não pense que Ele não saiba
o que está se passando pela sua mente nesta hora. Jesus vendo aquele homem naquela maca, há tanto tempo, Jesus sabia exatamente o tempo que ele estava sofrendo, as causas do seu sofrimento, porque aquele homem, irmãos, aquele homem, ele não era paralítico de nascença. E no verso 14, em casa você faz isso, você lê todo o texto e você vai entender. Fica bem claro e nos dá uma ideia do que poderia ter acontecido com aquele homem. Eu preciso te dizer, querido, que Jesus te conhece e te conhece melhor do que você mesmo. Você crê nisso? É Ele que esquadrinha o seu coração, é Ele que está à sua direita, é Ele que te conduz, se assim você permitir, quando nós entendemos isso e colocamos o Senhor no centro da nossa vida. Jesus sabe de onde você veio, sabe as dores que você está sentindo, os vendavais que fuzilam a sua alma. Jesus conhece a sua lágrima. Jesus, diante de sua onisciência, ele faz para esse homem uma pergunta maravilhosa: você quer ser curado? Uma pergunta emblemática, porque quando nós fazemos uma pergunta e ouvimos uma pergunta, nós queremos ouvir uma boa resposta, uma resposta sucinta. Mas o porquê dessa pergunta? Por quê? Se um homem que estava com aquela enfermidade há 38 anos, e a Bíblia diz que Jesus já sabia de tudo, já conhecia de tudo, por que que Jesus pergunta àquele homem, conforme ele faz as perguntas a muitas outras pessoas que foram curadas? Queres ser curado? Sabe, queridos, porque muitas vezes a pessoa se acostuma com isso. Tínhamos até um pouco tempo atrás, embaixo do viaduto do Alcântara, um homem, um cadeirante. Não sei se alguns aqui sabem disso. Segundo a história, ou segundo como rege a lenda, esse homem tinha várias casas, tinha uma vida financeira boa, mas não se cuidava, porque preferiu viver daquele estado, com as pernas desse tamanho. Uma foi amputada, depois foi amputada a outra, e assim morreu. Eu creio, eu acho que isso que aconteceu com ele pelo tempo. Mas estava ali pedindo. E muitas pessoas estão na casa do Senhor dessa forma, pedindo, mas e aí, quer ser curado? Muitos não acreditam que o seu caso possa ser revertido. Muitos, pelo tempo que vivem assim, acham que é o fim. Pessoas que dizem para mim, não tem mais jeito. Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, e não me impeça, porque eu também vou morrer assim. Não enxergam a janela de escape, não conseguem ver uma luz ao fim do túnel. E talvez esteja entre nós muitas pessoas assim. Talvez há entre nós, ou até mesmo você que nos assistem, desta forma, não conseguem enxergar uma janela de escape, uma luz no fim do túnel. O milagre está muito distante, mas eu quero dizer para você nesta noite que Ele está aqui. Queres ser curado? Quantas pessoas com a sua esperança morta, com a sua expectativa diluída em pó, dizendo: pastor, eu já tentei de tudo. Eu digo isso porque eu já ouvi isso. Eu digo isso porque eu já presenciei isso. E Jesus pergunta nessa noite:
queres ser curado? Jesus não pergunta para aquele homem há quanto tempo ele estava daquela forma. Jesus não pergunta para aquele homem o que ele fez para ele estar daquela forma. Jesus não pergunta nada. Jesus não pergunta para qual ou causa que foi aquele sofrimento. Jesus só pergunta para ele: quer ser curado? Ser curado? Eu não sei o momento que você esteja passando, as suas lutas, os horrores que assustam a sua alma. Eu não sei. Eu, de fato, não sei das suas dificuldades, das algemas invisíveis que te aprisionam, das lutas que você esteja passando. Mas Jesus está hoje lhe perguntando: queres ser curado? Jesus faz uma pergunta objetiva ao paralítico, e ele dá uma resposta um pouco tanto quanto estranha. No verso 7 ele responde: eu não tenho ninguém. Queres ser curado? Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, Senhor. Quando eu tento chegar, outro chega no meu lugar. Não consigo chegar. Eu até tento, mas não consigo. Eu não tenho ninguém. Quando eu tento, outro chega primeiro e desce antes de mim. A minha esperança esbarra na dificuldade que tenho em me locomover. Eu estou fadado a morrer por aqui mesmo, Senhor. Eu não tenho ninguém. Aliás, eu venho aqui há muitos anos. Aqui mesmo eu vou ser recolhido para o sepultamento. E sempre foi assim comigo, não vai mudar nunca. Eu não tenho esperança de voltar na minha vida normal, na minha vida que era antes. Esse homem estava ali, queridos, há 38 anos. O que é 38 anos? Eu já vivi muito, vou completar 38 anos. Estou brincando, gente. Mês que vem é meu aniversário, vou fazer 39. Quando este homem deu essa resposta evasiva, ele estava mostrando que ele tinha um drama muito maior do que a sua própria paralisia. Essa semana, eu estava entrando num condomínio e um dos jovens, um dos homens, que trabalham lá, que passou por um momento muito difícil na sua vida, situação muito difícil mesmo, precisou se afastar até do trabalho. Eu estava conversando com ele, ele me deu oportunidade, eu fui conversar com ele, e eu fiz uma pergunta a ele: vem cá, já que você me deu essa liberdade, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro de tudo que você passou, dentro de tudo que nós acompanhamos, e vimos a sua situação, e eu agradeço a Deus por você ter voltado a trabalhar e por você estar aqui. Dentro de tudo isso que aconteceu, desse cenário, como está a sua vida com Deus? Ele fez a seguinte expressão, veja bem, botou a mão na cabeça. A situação é o seguinte: na minha rua tem o meu vizinho tal, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem outro. E foi falando. Eu falei assim: amigo, eu quero saber de você, o seu coração, as suas atitudes, o seu pensamento diante do que você viveu. Veja bem, deixa eu falar mais uma coisa. E ele foi falando. Eu deixei ele falar. Falei: querido, com Deus não se trabalha dessa forma, com Deus não se age dessa forma. Melhor do que ninguém, você sabe pelo que você passou.
Há vidas, pessoas, igrejas orando, intercedendo por você. Há homens, há mulheres, há famílias que se uniram para não lhe deixar faltar nada. Há pessoas que oram por você até hoje, e você vem com esse subterfúgio, com desculpa. Não, mas eu vou. Para ser bem franco, o que ele falou, quis dizer para mim, é o seguinte, querido, eu sou mais crente do que muito crente. Porque fulano de tal faz assim, e eu não faço. Falei, irmãos, quantas pessoas com seu nome estão numa penitenciária? Quantas pessoas com seu nome têm proclamado o nome do Evangelho? Quantas pessoas com seu nome têm vivido uma vida diante do Senhor? Eu penso, querido, e te oriento, que o que você tem que viver é a sua vida com Deus. Porque se assim não for, nada vai mudar na sua vida. E ele começou a pensar. Eu estou errado. Falei, provavelmente sim. Mas busque uma igreja séria. Procure um lugar que você possa congregar e colocar a sua vida, a sua família diante do Senhor. A situação que você passou precisa fazer com que você reflita. Irmãos, há muitas pessoas assim. Querem ser curado? É porque não tem ninguém. Fulano de tal, pastor, desse jeito não dá. Irmãos, nós precisamos ser livres, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser tratados dentro de nós. Nós não podemos viver a nossa vida colocando pessoas, taxando pessoas. Eu tenho um compromisso comigo. E a salvação, para quem nunca ouviu, é individual. Nós precisamos de uma vez por toda reconhecer o senhorio do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Não podemos colocar a responsabilidade para outras pessoas. Tem muitas pessoas assim, querido, que transferem a sua culpa, a sua angústia, os seus desesperos, as suas incapacidades em outros. Pessoas que se sentem jogadas na lateral da vida, sem nenhuma expectativa de vida, de futuro. E o alento deles, a vontade deles, é culpar outras pessoas. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja nos assistindo e esteja pensando sobre isso. E talvez muitas pessoas sintam-se assim, abandonadas, esquecidas, marginalizadas, sem sentido, está à deriva, sem chance, sem oportunidade. Ninguém me vê, ninguém me conhece, ninguém quer me dar atenção, ninguém se importa comigo, rendido à sua própria sorte. Diante desse fato, o Senhor Jesus dá uma ordem para este homem, uma ordem maravilhosa: levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, a ordem de Jesus tem poder de fazer com que ela se cumpra. Lembra da filha de Jairo? Menina, levanta-te. Aonde as pessoas chegaram até a porta e pode parar, já foi, já era, já morreu, não tem mais jeito. Talvez Jesus deixe de lado os incrédulos e chama os seus, vamos lá. Menina, levanta-te. Talita cume.
Lembra, meu irmão, da viúva da cidade de Naim, onde o cortejo estava sombrio, triste, onde aquela mulher havia perdido o seu único filho. E o que Jesus faz? E para naquele lugar. Levanta-te. E aquele jovem levantou e começou a tagarelar, começou a falar. Não chores. É a ordem do Todo-Poderoso. A Bíblia também conta uma história de um leproso que chega diante do Messias, se prostra, adora Ele e diz: Senhor, se tu queres, pode me purificar. Qual foi a palavra de Jesus? Por que você está assim? Qual foi o seu pecado? O que você aprontou? O que você fez? Também estava lá nas Escrituras, você não obedeceu, por isso que você está assim. Foi isso que Jesus respondeu? Senhor, se tu queres, pode me purificar. O que Jesus disse? Eu quero, fique limpo. Aquele que dá o poder, ele tem o poder para curar, para santificar, para limpar, para transformar, querido, a minha e a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor teve compaixão daquele jovem, daquele leproso. E por que Ele não teria compaixão de nós? Por que não Ele não estenderia a sua mão? Você e eu, querido, não podemos nos perdoar nós mesmos. Entenda isso. Você não consegue se livrar de você mesmo. Você não consegue purificar-se a si mesmo. Você não consegue se perdoar a você mesmo. Você não consegue se levantar com suas próprias forças. Mas Jesus está dizendo nesta noite: queres ser curado? Levanta-te. É Ele que vai levantar você. É Ele que vai dar poder a você. É Ele que vai perdoar, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai purificar. É Ele que vai fazer tudo novo na sua vida. Diz a Bíblia, queridos, que depois desta ordem maravilhosa, no verso 9, diz que imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Hoje, agora, o Senhor Jesus é poderoso para curar você e aquele que necessita, para perdoar, para libertar, para transformar esse monturo em um lugar limpo e sadio. Não importa os percalços que você passou para chegar até aqui, nesta noite. O importante é que você chegou e está ouvindo essa mensagem, está ouvindo a voz do Senhor. O libertador, querido, queira você ou não, está aqui nesta noite. O Salvador, queira você ou não, Ele está aqui nesta noite. Aquele que tem o poder está aqui para fazer tudo novo em você, para te dar uma nova vida. Aleluia. Preste atenção, meus irmãos. É sabido de todo que esse texto ele vai um pouco além. Como eu falei no capítulo 14. Esse paralítico, após ter sido curado, ele passa por uma pressão política e eclesiástica. E lá na frente, no capítulo 14, depois de uma pressão ferrenha que ele passou,
Jesus olha para ele e diz: vejo que já está curado. Aquele paralítico não sabia nem quem era que estava falando com ele. Note que ele teve um diálogo com Jesus. Senhor, eu não tenho ninguém. Todas as vezes que eu tento me aproximar, a água é agitada e alguém desce no meu lugar, na minha frente. Ele teve um diálogo. E aquela pressão fez com que ele nem soubesse quem de fato havia lhe curado. Mas Jesus se depara com ele e diz: vejo que você está bem, vejo que você está curado. Nós não sabemos a resposta dele, mas Jesus disse para ele algo muito interessante, que serve para mim e para você. Vai, e não peques mais. Parou por aí? Não. Mas cuidado, para que não te aconteça algo pior. O que você tem feito, querido, com a palavra de Deus? Como você tem agido segundo as Escrituras? Quantos pecados, quantas vitórias, quantos milagres o Senhor já lhe concedeu? Nós sabemos que a vida é uma semeadura, e aquilo que nós plantamos, vamos colher. Assim como Jesus disse e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele também diz: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que seria pior, querido? E por quê? Um homem que estava com a sua vida degradante, sem esperança, insolúvel, incurável, depois de ser curado, depois de 38 anos. É aí que eu disse para vocês que este homem não era paralítico de infância. Porque para Jesus falar: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, ele estava naquele estado porque alguma coisa ele aprontou. E às vezes, e muitas vezes, nós não entendemos o porquê que as coisas têm acontecido. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Pastor, na igreja, Jesus é meu tudo. Na igreja eu levanto as minhas mãos sem medo, sem nenhum tipo de vergonha. Tá. E lá fora? E lá fora? O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Como você tem sido observado, visto? Porque você sabe que a Bíblia diz, eu ia falar aqui na minha linguagem, mas eu prefiro citar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor,
aguardando uma espreita, um vacilo, um momento para lhe tragar, para nos tragar. Ah, querido, eu quero que você feche seus olhos, por favor. Faça a sua oração diante de Deus. Mas não ore, Senhor, eu estou assim porque fulano de tal. Eu estou assim porque, o Senhor só sabe, né? Meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu esposo. Não. É você e Deus. Faça essa oração, querido. Faça essa oração. Enquanto o louvor está tocando baixinho. Se for necessário, se você assim quiser e sentir, chore. Peça perdão a Ele. Nós temos tempo. Melhor do que a ministração da palavra, querido. Melhor do que a palavra pregada em si. É um pecador que se arrepende. Melhor do que qualquer coisa é um coração contrito diante do Senhor. Melhor do que qualquer festa, melhor do que qualquer banquete, é o Senhor dizer: hoje houve salvação nesta casa. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, visita esta igreja nesta noite, visita os corações nesta noite, visita aqueles que nos assistem nesta noite. Tenha liberdade, Espírito de Deus. Tu és o meu Pai. Oh, aleluia. Espírito de Deus, você pode pensar sobre isso. Você pode refletir sobre isso. Esse momento é teu, querido, de você fazer essa reflexão, esse autoanálise do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem colocado na sua vida, nas suas mãos. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Espírito de Deus, passeia, tenha liberdade. Homens e mulheres que precisam ser alcançadas, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pela Tua graça. Pai, no nome de Jesus, traga cura, traga cura, traga cura, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Se coloque de pé para nós cantarmos esse cântico e encerrarmos esse culto. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
cantarei da bondade. Cante bem alto. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és. Sim, Senhor. Tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. A bondade, Senhor. Tua bondade, Senhor. Oh, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu te louvo e te dou meu ser. Entregue tudo ao Senhor nesta noite. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. Declare. És fiel em todo. Quero ouvir vocês. Em todo tempo. Todo tempo tu és Tão bom. todo fôlego que tenho, eu cantarei A bondade de Deus. Eu cantarei da bondade. Eu cantarei. Aleluia. Que a graça e a misericórdia do Senhor, que a bondade do Todo-Poderoso esteja conosco. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi ministrada nesta noite. E que possamos sair daqui, Deus, para uma semana de desafios, de lutas, de adversidades, sim, mas tendo a consciência que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Vale um amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, de toda honra, glória e louvor. Deus seja louvado. Amém e amém. Eu poderia estar em qualquer outro